Uma garrafa plástica como essa leva de 500 a 1000 anos para se decompor na natureza. Sabia disso? Isso significa que até o plástico mais antigo produzido pela humanidade ainda pode estar por aí, intacto. Agora imagina um caminhão de lixo lotado de plástico como esse aqui. Essa quantidade é jogada nos nossos oceanos a cada minuto. A poluição plástica é um problema global, pois além de estar nos oceanos, hoje o plástico é encontrado nas ruas, em terrenos baldios, na areia das praias. Plástico. Imaginar um mundo sem ele é difícil, pois o material está em praticamente tudo o que consumimos: embalagens, brinquedos, garrafas e muito mais. No Brasil, a produção de plástico que a gente usa no dia a dia é de quase 4 milhões de toneladas por ano. Mas apenas 23% disso é reciclado. O resto vai para debaixo da terra, para aterros sanitários ou então vai para os rios e oceanos, contaminando a água. Qual o dano que o plástico pode causar nos oceanos? No caso de organismos como baleias, golfinhos, peixes e tartarugas, tem sido comum encontrar esses animais mortos em praias ao redor do mundo com suas vias respiratórias e seus tratos digestivos obstruídos por resíduos plásticos que eles não conseguem digerir. O pior, Pedro, é a formação de microplástico, que se dissemina maciçamente por toda a superfície e também nas profundezas do oceano, causando dano a organismos invertebrados que muitas vezes passam desapercebidos da opinião pública, mas são necessários, essenciais para vários processos biológicos dos quais todos nós dependemos. Ítalo, existe um ditado, existe uma lei, né, que tudo que vai volta. Então, como os danos da poluição plástica eles acabam voltando para o ser humano? Praticamente tudo que deriva dos oceanos e que nós, seres humanos, ingerimos, acaba vindo contaminado por plástico. Só não encontramos microplástico aonde ainda não procuramos. Ele está na nossa água engarrafada, está no mel, está em todas as espécies de pescado que consumimos, está no sal de cozinha, está nas hortaliças. Ou seja, na medida em que nós lançamos, como bem contou você, esses materiais no ambiente, eles acabam retornando. E pior, nós estamos ingerindo esses materiais que podem também causar graves danos à nossa saúde. A quantidade de plástico nos oceanos descartada por todos os países é tão grande que uma ilha de materiais flutuantes se formou no Oceano Pacífico através de correntes marítimas. São 80 mil toneladas formadas principalmente de plástico. Ela ficou conhecida como a Grande Mancha de Lixo do Pacífico e a sua extensão possui cerca de 1,6 milhão de quilômetros quadrados. Esse é o tamanho do maior estado do Brasil, o Amazonas. E as consequências, então, para todos nós, no futuro, se tanto as mudanças climáticas como a poluição, incluindo aquela poluição por plástico, não forem contidas, é a perda de espécies. Não se trata, Pedro, apenas de espécies que são bonitas, que são exóticas, que vão desaparecer. Se trata de espécies que são nossa fonte de alimento, se trata de espécies que são responsáveis por renovar o oxigênio do planeta. Uma das soluções sustentáveis para diminuir a poluição plástica é o bioplástico. Hoje existem cerca de 12 empresas no mundo que produzem esse material biodegradável. Uma delas é a Bioreset, uma startup brasileira pioneira no ramo na América Latina. O bioplástico deles é classificado como PHA. Ele é feito por meio da gordura de bactérias que são alimentadas em laboratório. Essa gordura é armazenada para depois ser transformada em plástico orgânico. O plástico orgânico, quando ele é comido, ele desaparece na natureza. Ele vai sendo comido aos pouquinhos por bactérias e por micro-organismos, então o nosso plástico aqui ele vai biodegradar entre 6 meses e a um ano, mais ou menos, dependendo da composição, do tamanho da peça que ele for feito, etc. E muitos fabricantes têm de preocupação é o seguinte: poxa, mas se eu usar um bioplástico para colocar o meu produto, usar aquilo como embalagem para o meu produto, ele vai começar a biodegradar na prateleira do mercado? Não, isso não tem risco nenhum, porque a prateleira é um ambiente que tem pouca quantidade dessas bactérias.
Então, quando ele entra em contato no ambiente natural, ele começa a biodegradar e aí de 6 meses a 1 ano ele vai embora naturalmente. A startup de biotecnologia afirma que a indústria precisa mudar a forma de se relacionar com o meio ambiente. E o bioplástico é uma alternativa sustentável, já que ele pode se tornar uma tendência no futuro. Mas isso ainda não aconteceu por alguns motivos. Um é esse tempo de pesquisa e o outro é a demanda por soluções mais sustentáveis que vem surgindo só nos últimos anos. E aí a indústria não pode viver sem o plástico. Por isso que tem surgido cada vez mais as novidades em bioplásticos para suprir essa necessidade da indústria. A indústria não vai poder mais trabalhar com plástico de petróleo, a gente tem que dar para ela um material que seja biodegradável, que seja orgânico, que seja mais sustentável, para ela não sofrer impacto nenhum nessa mudança. O plástico biodegradável tem um grande potencial sustentável e estudos mostram que a sua produção triplicará nos próximos anos. Porém, ele ainda possui algumas limitações, como seu alto custo de produção, a falta de políticas públicas que incentivem a sua fabricação e insuficiências tecnológicas que restringem muito a sua substituição ao plástico tradicional. Por exemplo, alguns utensílios podem ser usados para bebidas quentes, mas não podem ser usados para bebidas geladas. Outros plásticos, inclusive em próteses mecânicas para pessoas com deficiência, né? Então, é muito difícil você substituir totalmente o plástico pelas alternativas biodegradáveis. Se apenas o bioplástico ainda não é o suficiente, qual é a solução para diminuir a poluição de plástico em um mundo que ainda é dependente dele? Países como Ruanda, Quênia, França e Chile já proibiram a fabricação, venda e uso de alguns produtos plásticos. Outros países como Suécia e Noruega optaram por reforçar os sistemas de reciclagem. A Alemanha fez o mesmo e ainda implantou um esquema de devolução, onde o consumidor paga 25 centavos de euro em cada garrafa plástica comprada e resgata o valor quando devolve ela ao supermercado. Em todos os casos, aplicar políticas públicas para tornar a produção e o uso do plástico mais dificultoso se mostrou eficiente. Ampliar a conscientização da população. Eu acho que muitas vezes o problema do lixo ele acaba sendo terceirizado para o consumidor, quando, na verdade, muitas vezes ele é responsabilidade das corporações. Se a minha atividade que gera lucro gera um resíduo problemático, eu tenho que contribuir com a limpeza pública. Por que só a prefeitura? Vários estudos também apontam que as empresas são as grandes responsáveis pela poluição de plástico no mundo e devem ser cobradas por isso. Mas a população também tem uma responsabilidade sobre o consumo. Certos hábitos podem ajudar, por exemplo, usar a sacola reutilizável de tecido ou fibra nas compras, usar menos copos, pratos e talheres descartáveis, comprar comida a granel e evitar embalagens plásticas, substituir recipientes de plástico pelos de metal ou vidro e evitar cosméticos com microplástico na sua composição. Esses pequenos gestos cotidianos podem contribuir para reduzir o lixo plástico no mundo. Afinal de contas, o planeta é de todos e só aqueles que vivem nele podem mudá-lo. Se cada um fizer a sua parte, será possível um dia devolver à natureza sua saúde e colocar tudo no seu devido lugar.